Muito bem, gente, estamos aqui para mais um encontro do nosso podcast Vivenciando a Sua Fé. Esse podcast tem levado até você histórias de pessoas que têm fé no Senhor Jesus e que vivenciam essa fé no seu dia a dia, com histórias de vida, com histórias boas para edificar a sua vida. E hoje eu estou aqui, rapaz, com meu amigo Adailton, esse cara que é sensacional. Então, Adailton, se apresenta e conta um pouquinho da sua história para nós. Bom, muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer o público aí que está nos assistindo. Agradecer o nosso pastor João Pedro, ou JP, né, que a gente conhece na igreja. Agradecer também ao maravilhoso e magnífico Edson Produções por esse estúdio, por esse podcast que ele tem feito junto com o pastor e tem edificado muitas vidas. É um privilégio, pastor, estar aqui mais uma vez aqui podendo participar com você desse podcast, que foi, assim, algo que tocou meu coração quando eu recebi o primeiro convite, né, com o senhor. Até que a gente empurrou um pouquinho com a barriga, mas a gente veio. Chegamos. Muito bem. Bom, meu nome é Adailton César Araújo da Cruz, tenho 32 anos, sou pai do Anthony, de 5 anos, e pai do Oliver, de 2 anos. E casado com uma pessoa maravilhosa, que é a Karina, né? Nasci aqui mesmo no interior do estado do Mato Grosso, uma cidadezinha chamada Rosário Oeste. Sou mato-grossense. Sou filho da Edivane e do seu Wilton. São uns pais maravilhosos. E resido em Tangará da Serra. Há quanto tempo que você está em Tangará da Serra? Porque você não morou sempre aqui, né? Sim, Tangará da Serra, na verdade, é uma história que começa há um tempo atrás. A minha família... a gente costuma falar que eles são meio nômades, né? Que eles sempre mudaram, assim, de cidades. E a história começa há um tempo atrás. Se eu começar a contar agora, meus avós, eles eram agricultores, pequenos agricultores aqui na região de Nobres. E meu pai veio, no passado, as pessoas vinham para o estado do Mato Grosso em busca de trabalhos, de empregos, né? E meu avô tinha essa fazenda que ele plantavam pequenas quantidades de soja e até mesmo de algodão. E meu pai veio para trabalhar com eles na época, né? E aí meu pai conheceu a minha mãe, só que minha mãe muito nova, tinha 16 anos na época. E queriam namorar, mas meus avós não deixavam, né? Até não permitia por conta da idade da época, né? E eles bolaram um plano ali que a minha mãe lavava a roupa do meu pai. E aí ele falou, olha, a gente precisa fugir, porque os pais não vão deixar a gente casar, né? E aí meu pai e minha mãe lavavam a roupa do meu pai, e aí toda vez que ela devolvia a roupa pro meu pai, ela levava uma peça, e o meu pai trazia umas peças de roupa dela junto. Nossa, assim, e aí essas roupas foram vindo até que juntou um tanto e eles fugiram, porque meus avós não aceitavam o relacionamento, né? Então, meus pais fugiram, saíram ali daquela região e foram para Paranatinga, no passado, né? Aí, minha mãe ficou lá por em torno de uns 8 meses. E aí, voltaram novamente, só que ela voltou já grávida de mim. Então, minha mãe tinha 16 anos na época, né? E aí, o avô teve que aceitar o casamento deles. E aí, ficaram um tempo ali em Nobres, na região ali, e foram para a Bahia. Foram para a Bahia, onde os pais do meu pai moram, o pai e a mãe do meu pai, foram para o estado de São Paulo depois de algum tempo. Aí tiveram minha irmã em Santo André, em São Paulo, e retornaram depois de um tempo. Meu pai foi convidado por uma firma lá local de Paranatinga para retornar e cuidar de uma firma até que a firma fosse aberta. E aí meu pai voltou para Paranatinga novamente. E ali a gente cresceu. E sempre moramos na zona rural, né? Assim, crescemos dentro de uma firma. E quando eu estava dos meus 14 para os meus 15 anos, meu pai foi transferido dessa firma para a região de Nobres novamente. Olha só, voltou nisso. Andaram muito. Uhum. Meu pai foi transferido para Nobres. E aí meu pai chegou numa época onde ele ia para Bahia novamente visitar os pais dele, né? Que era uma temporada final de ano. Era férias. E aí, nisso, meu tio, que sempre gostou muito de nós,
sempre gostava, ia visitar nós quando nós morávamos em Paranatinga. Ele falou assim, eu tô indo aí visitar vocês. E ele pegou, foi nos visitar e meu pai não estava. E aí ele falou para minha mãe assim, olha, eu queria levar o Adailton para Tangará da Serra, uma cidade oportuna, queria que ele estudasse, uma escola boa, queria ensinar as coisas para ele. E minha mãe aceitou. Falou, pode ir. Só que meu pai não sabia. E aí peguei as malas, arrumei as roupas e viemos para Tangará da Serra, né? E aí, depois de alguns dias, meu pai chegou de viagem, ficou chateado por conta disso. Mas depois ele acalmou o coração, porque, graças a Deus, assim, Deus estava iniciando uma jornada na minha vida a partir daquele momento. Eu agradeço muito a meu tio. Meu tio chama Lori. E ali eu vim morar com ele e com a minha avó, num distrito aqui de Tangará da Serra mesmo, chamado Progresso. E daí, ali eu comecei a finalizar o meu ensino médio, né, com ele. E querendo, assim, como a minha família, a gente veio de uma região uma situação complicada, uma família pobre, a gente não tinha uma condição muito financeira. Meu pai não tinha uma condição muito financeira boa para nos dar um estudo melhor, uma faculdade, que é uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, né? E sempre tive notas muito boas no tempo de escola. E aí estudei ali o meu ensino médio no Progresso, e quando fiz os meus 18 anos, e sempre visitava meu tio na fazenda e tal, e ele com um sonho de um dia eu poder estar ajudando ele, poder participar, ele também poder me ajudar de alguma forma, né? E foi quando eu fui para trabalhar com ele na fazenda. Ele me deu uma oportunidade, fiz meus 18 anos, fui trabalhar com ele na fazenda. E sabe quando você é uma pessoa assim que você se destaca naquilo que você faz? Eu sempre busquei assim fazer as coisas com excelência. E ali eu comecei a crescer como pessoa, profissional, conhecer as coisas. E Deus foi me dando as oportunidades da vida, né? Então, eu comecei ali, não tenho vergonha de falar, comecei como engraxador de máquinas, fui crescendo em profissão, virei fiscal, virei colhedor de cana-de-açúcar na máquina. E no final, eu estava como encarregado da frente de serviço. E nesse vai e volta, assim, da cidade para a lavoura e aquela rotina toda, trabalhando, conheci um rapaz, um amigo meu, que trabalhava com vendas da época, né? Ele falou assim, hein, você não quer virar vendedor? Aí eu, vendedor? Tô aqui na fazenda, aqui, tô bem, tô tranquilo, o que eu vou, né, procurar? O que eu vou mexer com isso? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, cara, será que é um chamado de Deus, é uma oportunidade, né? Virar um vendedor, um autônomo? E aquilo foi amadurecendo no meu coração e passou alguns dias, eu liguei para ele e falei assim, hein, tá de pé aquela proposta ainda? Ele falou, tá de pé aquela proposta. Eu tenho interesse naquela proposta. Se você me auxiliar aí, eu vou. Ele falou, então tá. Você vai fazer um curso, primeiro um treinamento, você vai para Goiás. E eu fui. Aí começa aí a sua carreira como autônomo, como vendedor. Como vendedor externo. Então tá. Vamos lá agora para falar um pouquinho de como é que conhece a Karina, que já é nesse período que você é vendedor, correto? Exato. Então você já está como vendedor, já viajando. E aí como é que aconteceu a Karina na sua vida? Então, a Karina é uma bênção, né? Na verdade, já ouviu falar que uma empadinha poderia ocasionar isso? Vou te contar a história. Então, nessas vendas minhas, eu tive algumas regiões que eles me passaram para que eu fizesse. Uhum. E Juína, que é a cidade onde a Karina morava, né? E aí, eu solteiro da época, morava em Tangará, residia em Tangará e viajava pelas regiões fazendo venda. E conheci um amigo, que hoje ele é casado com a prima da Karina, o Rodrigo. E aí um dia ele falou assim, quer sair pra gente comer uma empadinha? Eu falei, vai, vamos, né? Tava solteiro, tava tranquilo. Ele falou, vou levar uma amiga minha, só que ela é da igreja presbiteriana, comportada e tudo. Eu falei, não, tudo bem, vamos conhecer. E aí chegamos lá, sentamos lá no banco, e conversando eu e ele, ela chegou. Ela falou um oi de longe assim, falou um oi pra ele, mas não me deu uma palavra sequer. E eu
querendo puxar assunto ali e nada. Falei, nossa, tá bom, né? Comemos umas empadinhas ali e voltei, retornei das vendas de Juína para Tangará da Serra. Aí passou-se assim uns 20 dias. Eu tinha mandado um oi para ela no Facebook na época, né? Oi, tudo bem? Você e eu? E aí passou uns dias, ela mandou uma mensagem. Oi, estou em Tangará da Serra. Que na época a irmã dela fazia faculdade aqui, né? Aí eu falei, oi, tô aqui, como é que você tá? Ela falou assim, tem como a gente se ver? Aí eu falei, tem. Eu tô só levando minha mãe no cinema, eu já dou um pulinho aí, né? Ela tava na casa da irmã dela. Aí fui lá, conversamos, né? Porque aquele dia a gente não tivemos uma conversa muito formal, né? Também um pouco tímido, né? Também com a presença dela. E começamos a conversar, e aí foi numa época de festa junina. Aí ela falou assim que gostava de comer muita pamonha, gostava de comer milho cozido. Aí eu falei, vamos lá, né? E aí a gente começou a se conversar. Começamos a conversar. E aí peguei o telefone, as coisas foram ficando um pouquinho mais sérias, conversando todo dia, mandava mensagem para ela, tô descendo pra Juína. E aí a gente chegou num momento assim, olha, tô gostando muito de você, você tá gostando de mim, e eu queria namorar com você. Ela falou, tudo bem, só que eu sou crente e você tem que falar com meus pais. Eu falei, tudo bem, eu vou falar com seus pais, né? Então marcamos um dia, fui na casa do seu Djalma, da dona Nena, que praticamente são uns pais para mim, amo de coração eles, são pessoas maravilhosas. E fui então marcamos um dia, fui para casa deles para conversar. Ele sentou de um lado da mesa, a dona Nena sentou do outro lado da mesa e a Karina na frente, né? Jogo duro, jogo duro. E aí, o que você quer com a minha filha? Eu falei, não, queria namorar com a Karina e tudo. Não, tudo bem. Só que aqui é o seguinte, não vou proibir vocês de namorar. Só que nós somos crentes e eu quero que você namore, mas com a intenção de casamento. Eu quero que você noive com ela e tudo. Eu quero algo sério. Eu falei, tudo bem, então. E aí começamos a namorar e com poucos meses, 2 meses, noivamos. Rápido. E já para marcar casamento, conhecemos dia 24, assim, primeira vez que conversamos sério foi no dia 24 de julho e para casar em setembro. Foi atitude minha. Foi rápido o negócio. E é nesse momento que você começa a ter encontro com a igreja? Ou você já tinha antes alguma experiência? Como é que foi? Na verdade, assim, minha família toda sempre foi católica, né? Praticante. E eu sempre tive um desejo no coração, assim, de que eu queria algo a mais na minha vida. Também queria construir uma família, né? E na época, o pastor da época de Juína era o pastor Marcos e o Anderson, né? E aí o Anderson falou, olha, vocês têm que começar a fazer o curso de catecúmenos, né? Para que vocês edifiquem o casamento certinho, né? Pelas diretrizes da igreja. E aquilo lá no meu coração, assim, me tocou profundamente. Eu falei assim, é o que eu quero. Eu quero algo sério, eu quero algo certo na minha vida. E fui deixando as coisas acontecerem, fizemos o curso, noivamos, casamos e viemos para Tangará da Serra. E você já tinha sido recebido na igreja nesse período? Como é que é? Sim, fui batizado, né? Batizado. Fui batizado para poder fazer o casamento. E assim, o que me deixou maravilhado por dentro, assim, no meu coração, foi a comunhão que eu comecei a ter com os irmãos da igreja, da região de Juína, assim, as pessoas maravilhosas que acolhiam, que estavam juntos, que pegava e chamava eu para ir para um canto, para o outro, convidou eu para o PH. E eu comecei a praticar aos poucos e fui conhecendo, de fato, como que a igreja presbiteriana funcionava. Uhum. E eu me identifiquei muito. Eu falei, é algo que eu quero para minha vida, é isso. Ok, aí você vem para Tangará da Serra. Como é que você vai parar na igreja presbiteriana do Jardim Santiago com a Karina? Bom, viemos para Tangará da Serra para morar. Moramos aqui no centro por um tempo enquanto nossa casa era construída, né? Nesse período. E a Karina, como era presbiteriana, ela me falava muito da palavra,
me ensinou muitas coisas. E eu falei assim, quero aprender mais sobre Jesus. Sempre fui católico, a gente acaba não indo sempre, né? Mas assim, aquilo me despertou no coração, nasceu uma semente assim que eu falei, Deus, se for de ser da tua vontade, que seja agora. E aquilo ali foi me maravilhando por dentro. As palavras, quando a gente foi pela primeira vez na igreja do Jardim Santiago, fomos bem recebidos e estamos lá até hoje, né? E aí tem um processo de crescimento, de conhecer, e aí vem o fato de você ser convidado para ser diácono. Exatamente. E aí, como é que foi isso? Olha, de um momento assim, eu fiquei meio... Falei, gente, será que as pessoas me querem lá mesmo? Mas fiquei muito feliz, porque assim, a votação foi um número bem exorbitante. Muitas pessoas confiaram em mim, depositaram esse crédito ali de que talvez eu poderia ser algo edificante para a igreja, que poderia fazer uma diferença. E foi me fortalecendo espiritualmente. Eu amo de coração estar junto com os irmãos. Eu amo de coração poder ajudar, fazer o bem ali dentro. Estamos ali para servir a obra, servir ao Senhor. E essa é uma característica do Adailton, né? Tá pronto para servir a qualquer tempo. Para tudo. Aí, nessa onda, nós fomos para um projeto, né? Exato. Aí, fomos para o projeto do Natal Feliz. Como é que foi essa experiência para você? Conta aí um pouco pro pessoal. Olha, foi algo assim que de início a gente achou uma loucura, né? Porque, do nada o pastor chega e fala assim, vamos participar de um projeto? Eu falei, vamos, né? Mas é de Sapezal até Tangará da Serra pedalando. Eu falei, vixe, eu não dou conta não tô preparado. Não, mas quem vai pedalar é eu e vocês só vão ser o apoio. Eu falei, vamos nessa jornada, né? Vamos ver o que vai dar, né? E foi uma experiência, assim, super maravilhosa na minha vida. Porque tudo que acontece na nossa vida é experiências novas, né? E foi uma experiência única que eu vivi e que eu quero que um dia, se Deus abençoar, que repita novamente. Porque eu conhecia várias pessoas mais aprofundadamente, né? Do que a gente já conhecia, superficial. Às vezes na igreja, você só dá um oizinho, tudo bem, irmão? E esse contato de você poder conversar com os irmãos é muito bom. Você conhecer o que cada um faz, o que cada um pode trazer de benefício para a igreja. Também o que eu mais fiquei maravilhado também foi poder ajudar aquele que não tem o que comer direito. Até porque o projeto inicial era ajudar pessoas que tinham dificuldades reais. Isso foi o que me deu uma energia positiva de poder ir à frente. Falar, vamos abraçar esse projeto. E os dias do projeto, como é que foram, assim, a sua experiência lá, acampamento? Eu sei que você fez uma maldade com o gordo, hein, cara? Sem contar isso ao vivo aqui. Já judiou dele, rapaz. Não, na verdade, quem judiou foi o Flávio, né? Que colocou álcool dentro do repelente. Né? Mas, assim, gente, foi algo surreal. Foi algo, assim, que os ambientes que a gente viveu, o contato com a natureza, aquele acordar de madrugada, ir à frente fazer o café da manhã, experiências assim que foram únicas, né? Porque no nosso dia a dia, no dia rotinal, a gente não tem isso, né? De pegar lá, acordar no meio do nada, sem energia, sem telefone, tudo rústico, mas é muito gostoso, é muito gostoso. Beleza. A sua função hoje na igreja é na junta diaconal. Exato. Explica um pouquinho como é que é essa questão da junta, de como que vocês trabalham, porque quem está ouvindo a gente às vezes não entende direitinho como é que funciona, como é que acontece os trabalhos de vocês. Além do culto, né, do dia de culto, que vocês têm funções, vocês estão agindo o tempo inteiro. Exatamente. A junta diaconal, ela é algo muito importante numa igreja, até mesmo como a junta dos presbíteros, né? Eu costumo falar que nós somos uma engrenagem, né, da igreja. Por quê? Cada um tem algo a ser feito ali dentro. Cada um tem uma função. Nós hoje somos bem organizados, né? Nós temos os nossos dias do mês, onde a gente vai participar e trabalhar pela obra, ajudar o mais fraco. Vamos estar auxiliando as professoras
que dão os ensinamentos para as crianças, levando água ao pastor, organizando, deixando o ambiente pronto para a equipe de louvor, iluminação, ligando som, ligando luzes. Então, assim, a gente está ali para obra, trabalhar para ajudar com que a obra aconteça, para que a igreja possa rodar de forma, eu falo assim, de forma correta, né, de forma certa. A gente está ali por detrás dos bastidores, pronto para qualquer coisa que acontecer. E assim, fazemos de bom grado, de bom coração. Isso nos deixa muito feliz quando alguém está precisando de alguma coisa, sabe que nós estamos ali uniformizados, né? Chama, oi, você pode nos ajudar? Estamos ali pronto para isso, para auxiliar as pessoas e poder fazer a diferença dentro E vocês fazem um trabalho extra, né? De cuidar de pessoas que não têm, que têm necessidade real, de levar uma cesta, de levar um remédio. Isso acontece também no dia a dia de vocês, correto? Exatamente. Esses programas sociais fica por parte dos diáconos, né? Então, assim, já tivemos situações onde tivemos famílias que precisavam, entrou em contato com a igreja direciona, no caso já aconteceu comigo, olha, preciso de uma cesta básica. A gente vai lá, compra essa cesta básica, identifica a pessoa, vai até o local, entrega, ora com essa pessoa, convida essa pessoa para poder participar com a gente na igreja. E a gente vê que tem pessoas assim que realmente precisam, né, da ajuda de outras pessoas. E deixa o nosso coração feliz em poder ajudar essas pessoas que têm dificuldade, assim. Meu coração, assim, grita de alegria quando eu posso estar podendo participar desses programas, assim, de poder ter uma participação ali, de alguma forma. Bacana. Hoje você diria que seu ciclo de amizade maior está dentro da igreja? Sim. Eu costumo falar, assim, que a amizade real mesmo, verdadeira, começou depois que eu e a Karina começamos a praticar a igreja. Começamos a fazer alguns projetos com alguns irmãos, assim, de brincar, de um esporte, algo em família. E isso foi muito bom, porque a gente conseguiu trazer um número de pessoas a mais para poder estar participando conosco, né, nessas brincadeiras. E isso sai várias ideias novas. Vamos fazer agora um encontro de famílias. Então, assim, tudo surge desse grupo de pessoas que às vezes a gente reúne. E isso, assim, tem sido muito bom para mim e para o meu relacionamento. Bacana. Você é um cara que veio do interior da roça e foi se tornando tecnológico, correto? Né? E aí tem uma história que eu acho que você quer contar para nós, cara. O público quer saber, né? Que você passou a comprar pela internet, não é isso? E aí você fez uma compra, assim, extraordinária, mas recebeu um outro produto, foi isso? Eu sabia que o pastor não ia esquecer de fazer essa piadinha, mas tá bom, vamos lá. Eu entrei na internet, tenho conta no aplicativo de compras da China. E fiz lá, vi o anúncio bonitinho de uma parafusadeira. E eu falei, nossa, tô precisando de uma parafusadeira, né? E um preço, nossa, muito simbólico, R$45. Eu falei, essa que eu vou comprar. Essa parafusadeira tá muito barata. E eu olhei lá nas pessoas lá, deram os estrelinhos, comentário bacana, gostei. Eu falei, vou comprar. Pronto, tava tudo alinhado para comprar a parafusadeira. Tudo dentro do contexto. Comprei. E tô esperando. E inclusive no dia eu tava em viagem, né? Aí a Karina me mandou um videozinho pra mim. Amor, chegou sua furadeira, sua parafusadeira. Porque, nossa, que legal, né? Aí quando ela pega o celular e molda assim, é um quadro de uma parafusadeira. Eu falei, não, você tá de brincadeira. O chinês me mandou um quadro. Um quadro da parafusadeira. Você comprou um quadro da parafusadeira. Um quadro. Tô feliz com ele, que eu guardei ele. Você guardou ele. Tá bom, isso faz parte, né? Faz parte, acontece.
Não, nós sabemos da sua, mas tem muitas histórias de gente que comprou coisas aí e recebeu outra, né? A semana eu vi um casal que comprou 2 celulares e receberam uma réplica, né, do celular. Tem isso, acontece. É o risco que a gente corre. Dailton, nós vamos para as nossas perguntas rápidas. Então, eu vou querer que você me fale um livro do Velho Testamento. Sim. E um livro do Novo Testamento. Por que você gosta desses livros? Tá, eu vou começar com o do Antigo Testamento, que está em Salmos. Salmos é um livro maravilhoso, né? Tem muitas coisas boas nesse livro que a gente tem que escolher uma coisa para você falar, porque certeza. São muitas coisas boas. E eu escolhi Salmo 37, que fala bem assim, ó: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te na verdade. Confiar no Senhor. Isso é o que me toca o meu coração. Se você quer crescer, se você quer andar nos caminhos certos, confia em Deus. Porque só confiando em Deus, as coisas acontecem. Entrega a tua vida a Ele. E faz o bem. É o que a gente tem que fazer. Confiar em Deus e plantar a semente do bem para as pessoas, no coração de cada um, para que seja edificado, né, que as pessoas cresçam na fé. Então, nós temos que praticar o bem para que as pessoas vejam o bem e que dê sequência, né? Eu costumo falar que isso aqui serve para os filhos, porque se você faz o bem na tua casa, eles veem você, ele vai dar continuidade. Isso é muito importante. Bacana. Do Novo Testamento, o que você escolheu do Novo Testamento? Do Novo Testamento, eu escolhi o profeta, o apóstolo João, né? Que é do versículo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, 16. Fala bem assim, ó: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você imagina assim, Deus, ou você imagina uma pessoa ter um filho e você dá esse filho teu para ser castigado, para ser maltratado, para nos salvar. Você tem o seu filho e Deus fez isso por nós. Deus deu seu Filho unigênito para sofrer todos esses castigos para nos salvar para a vida eterna. Amém. Boa. Muito bem. Daí é o seguinte, agora você vai olhar para a tua câmera, vai mandar um recadinho para as pessoas, convidando elas para participarem da igreja, convidando elas para viver essa vida alegre, porque às vezes o pessoal acha que os crentes são meio tristes, né? São meio assim, não tem graça essa vida cristã, né? E a gente sabe que tem muita coisa boa que acontece com a gente todo dia. Então manda uma mensagem para as pessoas que estão vendo a gente. Com certeza. Olha, ser crente não é fácil, mas é algo muito, muito bom para nós. Porque a partir do momento que você começa a conhecer da palavra de Deus, você consegue ver a transparência da realidade que está no nosso contexto. Porque a gente hoje vive num mundo assim de aflições, de dificuldades. Viver na fé não é fácil. A todos os momentos a gente tem pessoas querendo nos desviar, falam coisas que querendo nos atrapalhar. Só que a gente tem que viver naquele caminho que Deus nos ensinou. Viver na palavra. Porque somente da palavra a gente vai crescer espiritualmente, vai crescer na fé. A gente transferir isso para os nossos filhos é um legado que a gente vai deixar, porque a gente não fica nesse mundo para semente. Mas é um legado que a gente deixa para os nossos filhos para eles crescerem na santidade. Eu costumo falar. E peço assim para que todos que ouvirem esse podcast, não deixe de se inscrever, de dar o seu like, porque esse podcast tem edificado muitas vidas, tanto aqui na nossa região de Tangará da Serra, como em vários lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Então, assim, não vamos deixar essa chama apagar. O podcast, ele foi uma iniciativa do pastor e do Edson Produções, que tem feito um trabalho muito bom. Então, assim, vamos dar o seu like, se inscrever e acompanhar esse podcast maravilhoso. E muito obrigado. Muito bem, gente. Então, esse foi mais um encontro nosso do Vivenciando a Sua Fé.
Tenha uma semana linda, abençoada, cheia de bênção e experimente isso, viver a sua fé. A sua fé precisa ser vivida todo dia, em todo lugar, não apenas quando você cultua, quando você está no culto, mas em todo o tempo. Deus te abençoe, uma ótima semana.